Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero mostrar para vocês agora, ainda falando sobre números decimais, e ainda tem mais coisa para ver, né? Mas eu quero comparar os números decimais para a gente conseguir perceber quem é maior e quem é menor. E a partir daqui, a gente também vai colocar eles numa reta numérica. Observem o número aqui. Nós temos 4,1 e 2,51. Lembrando que a gente já aprendeu 4,1 a gente lê 4 inteiros e 1 décimo, enquanto o 2,51 são 2 inteiros e 51 centésimos. Aqui tem uma tabela com os símbolos matemáticos, nós vamos usar, então quem não lembra deles pode fazer uma colinha, alguma coisa assim, tá? Mas é mais como um lembrete. Primeira coisa que a gente vai fazer para definir quem é maior que quem, a gente vai observar as partes inteiras, tá? No caso aqui, 4 e 2. Como 4 inteiros é maior que 2 inteiros, então 4 inteiros e 1 décimo é maior que 2 inteiros e 51 centésimos. Eu não preciso observar mais nada para saber disso, tá? Sempre primeiro considerando a parte inteira. Agora, nesse outro exemplo, qual número é maior? 1,41 ou 1,041? O que diferencia um do outro? No 1,41 é 1 inteiro e 41 centésimos, enquanto no 1,041 é 1 inteiro e 41 milésimos. Então, observando a primeira parte inteira, a gente pode perceber que elas são iguais. 1 e 1 eu não consigo definir quem é maior que quem. Mas olhando então a parte decimal, 41 ou 0,41, a gente vai conseguir definir, tá? E é necessário então a gente olhar com outros olhos, tá? Uma saída bem prática é igualar as casas decimais. Ou seja, se aqui tem duas casas decimais, o 41, e aqui tem 3, 0, 4, 1. Para igualar as casas decimais, eu acrescento um zero depois do 1 aqui no primeiro número, tá? Então, 1,410 ficou, né? E 1,041. Uma vez que a gente fez isso, a gente consegue perceber de cara que 410 é maior que 0,41. E aí fica bem fácil da gente observar quem é maior que quem, né? Como 410 milésimos é maior que 41 milésimos, a gente pode definir que 1,41 ou 1 inteiro e 41 centésimos é maior que 1 inteiro e 41 milésimos. Espera aí que aqui está em cima do texto. Pronto. Tá? Então, aqui, de forma bem simples, tá? Agora eu vou chamar uma atençãozinha aqui para vocês. Pensando num número sem vírgula, tá? Se fosse sem essa vírgula aqui na frente, o que a gente consideraria para definir o número maior ou menor, né? As casas decimais e os números de cada casa correspondente, tá? Se a gente observar que o 4 está na mesma posição que o zero do número do 1,041 e 4 é maior que zero, simples de se perceber que 1,41 é maior que 1,041. Isso observando apenas as casas decimais, tá? É uma outra maneira, talvez até mais prática, do que fazer o processo de igualar a quantidade, né, de casas decimais, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês os números decimais na reta numérica. A ideia aqui é organizar, então, esses números
que estão aqui, 5 inteiros e 6 décimos, 0,9 ou 0 inteiros e 9 décimos, 1 inteiro e 3 décimos. Eu só coloquei décimos aqui, mas para a gente ter uma noção da organização, eu creio que seja suficiente. A reta numérica, que vocês já conhecem, nada mais é que uma régua, né? Aqui é uma régua. A gente tem o número de partida, que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Eu só coloquei até o 6. Essa seta significa que continua, não parou, não terminou. Só que entre o 0 e o 1 e o 2, o 3 e o 4, todos eles, tem outros números. Porque os números decimais também são números. Eles não são números inteiros, mas são números. Não são os naturais, mas são números. Então, a ideia aqui é, a partir do que a gente já viu, organizar, então, essa reta numérica, tá? Organizar esses números na reta numérica. A partir daqui, a gente consegue, olhando os números inteiros, e colocar os números decimais na sua devida posição, tá? Se por acaso nós tivermos uma reta que não tenha descrito os números naturais que vocês conhecem, vocês precisam ter uma noção de distanciar esses números, né? Entre o 0 e o 1 e o 1 e o 2 é a mesma distância, é o mesmo tamanho. Aqui, no caso, é uma reta baseada em uma régua, né? Então, seria 1 centímetro, 2 centímetros. 1 centímetro tem o mesmo tamanho que do 1 ao 2 centímetros. Eu não estou dizendo que 1 centímetro tem o mesmo tamanho que 2. Para 2 centímetros é do 0 até o 2. Para 1 centímetro é do 0 até o 1. Mas quando eu estou considerando o espaço entre o 1 e o 2, o tamanho é o mesmo que o 0 até o 1. Né? Então, é isso que vocês precisam observar. A partir daqui, a gente vai organizar. Primeiro, 5,6. Eu preciso, ou 5 inteiros e 6 décimos, eu preciso colocar na reta. 5 é a parte inteira, né? Então, eu posso colocar depois do 5 na reta. Mas em que lugar exatamente? Eu tenho 6 décimos. Aqui na régua tem um facilitador, a gente consegue contar, né? Os risquinhos são cada décimos que tem ali. 5. E aqui a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem a referência da metade do centímetro, que também dá para ajudar. 5,5 é aqui no meio, então 5,6 fica exatamente aqui. Tá? Depois o 0,9 ou 9 décimos. Onde que ficaria? É maior ou menor que 1? A gente está falando de números decimais, é um décimo, então é menos que 1, né? A parte inteira é 0, é menos que 1. Então, a gente vai colocar onde? Vamos contar os 9 décimos, a partir do 0 até os 9 décimos, e temos aqui a posição correta para o 0,9. 1,3. 1,3, a gente vai observar a primeira parte inteira. Então, se a parte inteira é 1, ele precisa ficar depois do número 1, né? À direita do número 1. Mas quanto à direita? E aí a gente vai contar os décimos que seriam correspondentes aos risquinhos do... no caso aqui, se considerando uma régua de centímetros, né? Os risquinhos são os milímetros, né? Então, aqui, 1,3 ficaria nessa posição. 0,4, ou seja, 4 décimos. Aonde que fica? É maior ou menor que 1? É menor, porque a parte inteira não é 1. Então, considerando meio centímetro, seria nessa reta um pouquinho maior aqui, né? Nessa marcação um pouquinho maior. O 4 está antes ainda.
Então, aqui está o 0,4. 3,1 é maior que 1, mas menor que 3,5 ou 3,5. Então, a gente vai contar apenas 1/10 depois do 3 e aqui está a posição dele. E para finalizar, 4,2 ou 4 inteiros e 2 décimos é um pouquinho maior que 4, mas ainda assim menor que 4,5. É importante entender as posições corretas desses números. É importante entender como identificar quem é maior que quem, né? Essa classificação, ela faz parte do aprendizado de vocês aqui, tá? É bem importante isso, né? E a gente vai exercitar mais. E após essa explicação, nós temos uma sequenciazinha de exercícios que eu gostaria que vocês tentassem fazer a partir do que a gente falou aqui agora, tá? Por hoje era isso, então. Agradeço mais uma vez a atenção, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e até a próxima.